Hoje é um dia de ceia, um dia para refletir sobre a ceia. Então, no capítulo 11 de 1 Coríntios, no verso 17, eu vou ler só até o verso 22. Diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ele está afirmando, do jeito que vocês estão fazendo, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Aí ele diz, por quê? Quer dizer, vai explicar que as pessoas estão reunidas, estão comendo pão e vinho, e não é a mesa, e não é a ceia do Senhor que eles comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Agora sim é uma pergunta. Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Deus e Pai amado, soberano, queridos, então, Paulo está falando à igreja de Corinto, que era uma igreja muito problemática, extremamente problemática, recebeu 2 cartas com muitas repreensões, com muito puxão de orelha, vários puxão de quase em todos os assuntos. Essa igreja, ela estava precisando de retoques. Havia uma divisão nesta igreja. E qual era a divisão que havia na igreja? A igreja, ela se reunia em casas e ela se reunia especificamente por um motivo, para a celebração da ceia. E a ceia aqui ainda conservava muito o costume judaico, que era uma refeição para o grupo, refeição mesmo, onde as pessoas iam comer e no final as pessoas iam comer o pão e beber o cálice. Imagine uma época em que não existe relógio. Imagine uma época que também tem uma discrepância social muito grande, em que aquelas pessoas que não trabalhavam no campo, não trabalhavam na lavoura, tinham outros tipos de trabalhos, ou então não tinham tipos de trabalho porque alguém trabalhava para eles, porque tinham escravos. Eles, nesse momento, essas pessoas mais abastadas, elas chegavam na frente. E eles eram os mais ricos, os que podiam se desobrigar do seu dia no horário certo. Mas a igreja era composta de ricos, de escravos, de servos, de forasteiros, de todas as classes de pessoas a igreja era composta. E essas pessoas então se reuniam para fazer a reunião de comunhão, onde todos iriam comer juntos e no final tomar a ceia, porque foi isso que Jesus ordenou fazer. O culto basicamente era uma refeição. Logicamente, havia cânticos, logicamente, alguém dava um testemunho de como se livrou do império, como trouxe irmão fulano para o convívio da igreja, enfim, alguma coisa era dita nesse sentido. E, ao final de tudo, faziam o que Jesus fez, porque foi assim a noite em que Jesus instituiu a ceia. Então, eles repetiam aquela noite nessas reuniões das casas. E aí havia aqueles irmãos que chegavam na frente, que eram os mais abastados, os mais ricos. E os irmãos que eram servos, que precisavam de que o patrão liberasse, que eram escravos, etc., eles chegavam mais depois. E aqueles que chegavam mais na frente não se preocupavam com quem ia chegar mais depois, diferente de nós aqui, que já estamos todos no mesmo lugar para fazer a refeição, e ela será dividida
basicamente, irmãmente, um pouquinho para cada um. As pessoas iam chegando, iam tomando o seu lugar à mesa, já pegando a sua parte. E quem chegava muito tempo depois, às vezes não ficava com as migalhas da mesa. Ficava com o resto da mesa quando existia o resto. Então essa igreja era dividida por causa disso. Porque os irmãos não pensavam uns nos outros. Precisava de mais organização e de mais empatia nesse grupo. E Paulo fica sabendo que rolava assim na igreja de Corinto. E Paulo, então, ele toma essa providência de colocar na carta um ensinamento sobre. Agora, o interessante é que, se você olhar com um olhar crítico, você vai perceber uma contradição aparente aqui. Desde o início que nós entendemos que Deus não gosta de desunião, que Deus é Deus de unidade. Inclusive, Paulo, ele fala isso logo na abertura de 1 Coríntios, no verso 10, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cleo, de que há brigas entre vocês. Olha só, os irmãos brigavam. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então havia partidos, havia conflitos, pessoas que se agradavam mais da liderança de Apolo, da liderança de Cefas, da liderança do próprio Paulo, e pessoas dentro da igreja que chegavam até a dizer isso: não, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Ou seja, uma carta que começa com este tipo de repreensão, já sabendo nós que Deus é Deus de unidade desde o Velho Testamento. Agora Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, e ele começa no primeiro capítulo e já escracha ali, tem um problema grave na igreja. Fiquei sabendo pela casa de Cleo que alguns de vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E outros, para não ser de nenhum desses, não entristecer ninguém, dizem: eu sou de Cristo. Até o eu sou de Cristo estava errado, porque esse era o que não queria entristecer ninguém. Não, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Lógico que todo mundo tem que ser de Cristo. Todos precisam ser de Cristo necessariamente. Então existe uma contradição nesse texto que nós acabamos de ler, agora voltando lá para uma aparente contradição, verso 11, porque ele diz que é até necessário que haja partido entre vocês. Olha só, se não pode ter divisão, como é que é necessário haver partido? Que o partido divide, né? De que lado você está? Não, nós pensamos assim, nós pensamos assado, nós pensamos nem assim nem assado, nós pensamos de um terceiro jeito. Então, ao mesmo tempo que o texto começa criticando a divisão, apresentando a divisão, o mesmo texto, ele também diz que é necessário que haja divisão, necessário que haja partido. E aí você chega nesse texto, e eu consegui passar por aqui 40 anos e nunca ver isso, mas hoje, né, a gente tropeça nessa verdade. A gente não pode ser desunido, mas é necessário haver divisão. E aí, o que é que resolve o nosso problema aqui? O que resolve o nosso problema é examinar o original. No original,
essa palavra que foi traduzida como necessário, em grego é a palavra dei. Dei fica complexo traduzir para o português, porque dei, ele é uma palavra que dá a seguinte ideia de ser preciso, há de acontecer, ou então, inevitavelmente acontecerá. E isto foi traduzido, logicamente que essa tradução é uma tradução que no futuro essa palavra necessário vai ser revista nessa versão, porque ela entra em choque. Se não pode ter divisão, como é que é necessário que haja partido? Como é que vai haver partido sem divisão? Mas o sentido da palavra que deu origem à palavra necessário é outro. Porque necessário, que a gente entende, é que uma coisa que é importante que exista. Mas, na verdade, dei está falando de ser inevitável que exista. Deus não está dizendo que tem que haver união e tem que haver divisão. Inclusive, essa ideia e essa palavra surge num outro texto. Lucas capítulo 17, verso 1. É inevitável que existam pedras de tropeço. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço. Em algumas Bíblias está escrito escândalo, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes meus pequeninos. Então ele está falando dos escândalos. É inevitável, não tem como não ter escândalos. Não há como existir um grupo de pessoas como nós, por exemplo, que somos pecadores, que somos falhos, que temos deficiências na fé, que temos níveis de fé diferentes. É inevitável que haja escândalos. Se bobear, tem gente aqui que ainda bebe uma cervejinha e diz que não tem nada a ver, porque já está contaminado pelo relativismo mundano. É mundo dentro da igreja. Mas isso não está previsto na palavra do Senhor. E isto escandaliza. O nosso grupo, sim, se fôssemos crentes alemães, poderíamos beber cerveja à vontade, porque isso lá, cerveja na Alemanha é igual água. Culturalmente falando, os crentes alemães bebem cerveja igual água. Mas na nossa cultura é escândalo. E comer com escândalo, viver com escândalo, é pecado. Então aqui está uma outra passagem, onde essa palavra agora, aqui ela foi traduzida como deveria, é inevitável. É inevitável que exista escândalo. Por quê? Porque nós pertencemos a uma natureza caída. Então não tem jeito de não ter um escândalo. De vez em quando aparecer um pisando na bola, fazendo feio, envergonhando. É inevitável que venham os escândalos. É inevitável que venham divisões. É inevitável. Mas não é que Deus queira que exista escândalo. Não é que Deus queira que exista divisão. Deus não quer que exista divisão. Deus não quer que exista escândalo. Mas são coisas que vão acontecer no percurso da igreja por causa da natureza caída. E aí, agora a gente volta lá para Coríntios 11. Ele vai resolver esse problema agora, dizendo, olha, não é para ter divisão, mas é inevitável que ela exista. Vai existir divisão de alguma forma. No entanto, ele diz que é necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos de vocês. Olha a parte boa daquilo que é ruim. Houve um conflito no meio da cristandade. Houve um conflito no meio do povo de Deus. E qual é a parte boa do conflito? Gente, a gente só
conhece alguém mesmo quando a gente está numa situação adequada para você conhecer esse alguém. Você só conhece alguém, você só conhece pessoas, quem anda com você, quando você está numa situação em que ele vai ou te ajudar ou te abandonar, onde ele vai ter uma reação. Aí você conhece. É igual o bom administrador. Tu não conhece o bom administrador quando ele administra com dinheiro. Mas quando ele administra com pouco dinheiro, sem dinheiro, é que você vê o bom administrador. Agora, se você tem trilhões e trilhões na conta para gastar, qualquer bobagem que você faça, não tem problema nenhum. Você tem mais lá guardado para botar. Ou seja, as circunstâncias mostram quem nós somos. Então, é nesse sentido que ele vai dizer, olha, é necessário que haja partidos, porque havendo partidos, havendo um conflito, havendo uma divisão, fica evidente quem é quem no grupo. Sabe por quê? Porque numa divisão ou num conflito, logo aparece um para alimentar a divisão, para botar mais fogo ainda no negócio. Você conhece gente assim? Que você está na família, está querendo resolver o problema da família ali e tal, aí chega um assim e ainda taca mais fogo, apresenta novos dados ali, e o problema, ao invés de diminuir, a gente sabe de quem a gente está falando, porque todo mundo aqui tem uma família, né? Todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui faz churrasco em casa, faz churrasco na família, tal, reúne. E aí, quando tem um assunto problemático, aí vem alguém ainda taca fogo. Vem alguém ainda aumenta. Mas também existe aquele que procura reconciliação. Houve um conflito. Aí você conhece logo quem está tacando fogo no conflito, para aumentar o conflito. E você conhece logo quem é da reconciliação. Quem quer botar pano quente, quem quer resolver o problema, quem não quer que aquilo aumente. Você conhece logo essa pessoa. Então, essa pessoa é revelada só nessa hora. Se não houver conflito, ela não é revelada nunca. Alguns, num conflito, buscam poder, buscam estar certo, buscam que aquilo que pensam que seja majoritariamente pensado pelo grupo. Outros preservam a unidade do grupo. Outros trazem um discurso que faz com que as duas partes que estão se degladiando, elas chegam a um denominador comum. E você só conhece essa pessoa dentro de um conflito. Fulano chegou aqui, olha que paz, trouxe uma palavra tão legal, eu estou até conseguindo ver as coisas de uma forma diferente. Alguns defendem o seu próprio ego. Alguns têm problemas psicológicos. E eles precisam defender exatamente, não é, o que acreditam. De qualquer jeito. Ora, o que você acredita, de repente nem seja verdadeiro. De repente é uma fantasia da sua cabeça. Já parou para pensar nisso? Gente, uma pessoa que diz assim, eu estou certa, é uma pessoa que não fez uma reflexão honesta. Porque em mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, você está certo? Quem é que está certo? No meio de tantas pessoas, de tantas realidades, de tantas culturas, de tantas formas de ver, de tantas formas de entender problemas, quem é que está certo? Mas quando o ego precisa aparecer, então existe alguém que defende seu ego. E outras pessoas que não defendem o seu ego. Você reconhece que elas, na verdade, elas estão defendendo o Evangelho. Elas estão preocupadas com o Evangelho. Como é que aquilo vai ser dito lá fora? Como é que aquilo vai circular entre os outros grupos?
E ela é com isso que ela está preocupada. Ela não está preocupada com o seu ego, com o que ela pensa se é certo ou errado. Mas ela está preocupada com as consequências. Se não houver o conflito, ninguém conhece essa pessoa. Então, o conflito, ou a divisão, ou o problema, ele acaba expondo o coração das pessoas que são aprovadas e as que são reprovadas. E aí eu trouxe aqui 3 exemplos de conflitos que estão na Bíblia. Lembram do caso de José do Egito? Por que ele se tornou José do Egito? Ele era José, filho de Jacó. Ele se tornou José do Egito porque havia um conflito entre ele e seus irmãos, que tinham ciúme, porque ele tinha sonhos. Ele tinha uns sonhos estranhos, assim, ele sonhava. E ele dizia, ele contava o sonho para os irmãos. Não tinha muita sabedoria naquela época, não, né? Falava, eu sonhei que os meus feixes, os feixes de vocês se curvavam diante dos meus feixes. Ele tinha uns sonhos assim. E os irmãos dele, que eram tudo mais velhos do que ele, ficavam nervosos com os sonhos que ele tinha. E aí, esse sonho incomodava, esses sonhos faziam conflitos. Conflitos. Sem contar que o seu pai também não tinha lá muita sabedoria e dava presentes diferenciados para esse filho. Tratava esse filho com diferença para os outros irmãos. Isso causava problema também. Então, olha só que família problemática. Um pai que privilegia um filho em detrimento dos demais. Um filho que tinha sonhos e contava os sonhos, e os sonhos não eram bem recebidos. E aí, por causa desses sonhos, os filhos cometem um grande pecado, os irmãos de José cometem um grande pecado e vendem José para uma caravana, e dessa caravana José vai parar na cadeia, depois na casa de Potifar, depois na cadeia e depois no palácio real. Olha como é que Deus opera no conflito. Como é que José, filho de Jacó, vai chegar ao palácio real? Aí Deus aí deu o jeito dele lá. Essa família vai brigar hoje. Esses meninos vão ficar por aqui e vão despachar esse irmão. Foi o que aconteceu. E a providência divina consertou a vida de José e teve misericórdia do pecado dos irmãos. Jó, outra pessoa que teve conflitos. Se Jó não tivesse conflitos, nós não conheceríamos a fé de Jó. Quantas pessoas se defendem com a fé de Jó? Quantas pessoas usam a vida de Jó para ter mais fé ainda? Mas qual era o grande conflito de Jó? O grande conflito de Jó é que ele tinha três amigos lá, fechamento dele, que ele dava ouvido a esses 3. E os 3 aí, quando Jó começa padecendo, quando Jó começa com seus problemas, ao invés de ficarem do lado do Jó, eles pegam e começam a acusar Jó. Não, Jó, tu tem algum pecado, tu fez alguma bobagem, não é possível, tal. Deus está fazendo julgamento contigo. E Jó não entende nada. Jó é provado pela sua fé num conflito. Jó se torna um grande homem de fé por causa do conflito. Ele não tinha culpa nenhuma da história, ele estava completamente inocente. E ele sai dessa história como um homem que agora vê Deus. A perseguição da igreja. A gente viu aqui a era dos mártires. Conflitos e mais conflitos na igreja. A igreja é perseguida, a igreja com um problema gravíssimo, problema de vida ou morte. Mas foi através desses problemas que a igreja conseguiu conquistar a metade do Império Romano em 300 anos. Foi por causa dos conflitos. E você não pense que entre eles não havia, porque tinha aqueles que iam para o martírio e tinham aqueles que negavam. E tinham aqueles que ficavam para trás.
Inclusive, eu não lembro agora de cabeça, mas esse foi um dos grandes problemas depois, quando Constantino oficializou a não perseguição dos cristãos. A igreja teve que responder à pergunta: o que fazer com quem negou? O que fazer com quem fugiu? Porque quem fugiu e quem negou continuava sendo um cristão que fugiu, um cristão que negou. E a igreja teve problemas com isso depois para resolver essa questão. E a gente viu naquela ocasião. Então, queridos irmãos, é necessário, não é uma contradição. Parece uma contradição, porque a palavra hoje já não traduz mais o que ela traduzia na época em que foi escrito o texto, em que foi feita a versão do texto. É inevitável que venham as divisões, os conflitos. É inevitável, por causa da natureza caída do ser humano. E é por isso que num grupo de igreja, o grupo da fé, nós não podemos olhar para pessoas. Você não pode, no seu grupo, olhar para pessoas, você tem que olhar para Cristo. Você tem que olhar para a palavra. A palavra precisa ser o seu grande alvo. Quando olhamos para as pessoas, quando olhamos para as situações, quando olhamos para os conflitos, quando olhamos para quem divide uma igreja. Tem uma história muito legal de divisão de igreja. O pastor estava pregando e tinham duas irmãs, aquelas irmãs de oração poderosas, aquelas irmãs poderosas de oração, sim, poderosas entre aspas, né? Que levavam muito a opinião da igreja naquilo que elas diziam. E elas eram a irmã Cloide e a irmã Maria. E elas sentavam assim, uma de um lado e a outra do outro lado. E elas eram tão influentes, olha lá, Maria lá do outro lado e Cloide do lado de cá. E eram tão influentes que as pessoas que concordavam com Maria já ficavam para lá. E eram tão influentes que a pessoa que concordava com Cloide já ficava para cá. E as duas não se bicavam muito, porque eram duas irmãs do coquinho poderosas. Quando uma fazia reunião de oração na sua casa, a outra fazia uma maior na casa dela. Eram poderosas. Uma servia bolo, tal, e a outra fazia festa. E a igreja estava dividida entre duas opiniões, o que a irmã Cloide pensava e o que a irmã Maria pensava. E o pastor estava pensando: como é que eu vou resolver esse problema? Senhor, me dá uma sabedoria. Até que ele resolveu fazer duas visitas, fazer uma visita a Cloide e fazer uma visita a Maria. Aí quando chegou para Cloide, na casa de Cloide, irmã Cloide, vem visitar a senhora, como a irmã está? A irmã está bem e tal. E aí a irmã Cloide fez um cafezinho para o pastor e trouxe um bolo. E aí quando ele pega o cafezinho para tomar e come o bolo, eu falei: rapaz, é verdade. É verdade. Irmã Maria me disse que você fazia o melhor café da igreja. E não é que é verdade? Meu Deus do céu. Maria disse isso de mim? Disse isso, sim. Eu estava curioso. Ficou pensativa naquilo que o pastor havia falado. Pastor aí, na semana seguinte, vai na casa de Maria. Chega lá, Maria recebe o pastor muito bem. Maria também faz um café e faz um bolo. E aí o pastor: é verdade o que a irmã Cloide me falou. Maria, você faz um bolo? Meu Deus, que bolo fantástico, Maria. Sabe que todo mundo conhece você na igreja por causa do bolo que você faz? E aí, pai, foi a Cloide que falou isso de mim? Foi Cloide que me falou isso, me despertou para isso. E eu agora estou constatando que é verdade. E aí acabou
as visitas, tal. Naquela semana, quando Cloide e Maria chegaram na igreja, Cloide já olhou para Maria com bons olhos. E Maria já deu um sorrisinho para Cloide. Ela gosta do meu café. E a outra, ela gosta do meu bolo. E as duas aí, né? E quem a gente conheceu, na verdade? A gente conheceu o pastor agregador, pastor que não foi lá para, mas por que tu não gosta dela? Como assim? Cara, um não gosta de outro, ele tem o motivo dele, às vezes não quer nem dizer, não quer nem resolver nada disso para você. Mas quando você tem um pastor agregador, ele vai lá, ele olha os pontos positivos daquele irmão. Ele tem defeito, lógico que tem, é um pecador. E ele ama outro grupo, e aí ele faz. Então, qual a importância do conflito? A gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor no conflito. Na festa não dá para conhecer, mas quando as coisas estão meio desarrumadas, a gente conhece. Amém, queridos? Então, não pode haver divisão na igreja. Mas se houver, não é uma tragédia de todo. A gente vai saber quem precisa crescer um pouco mais, quem precisa de mais unção do Espírito Santo, quem precisa se achegar um pouco mais ao Senhor. A gente vai saber quem é. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.